Boa noite, me chamo Bruno Costa de Matos, sou aluno de Ciências Matemáticas da Terra e aluno de Iniciação Científica do professor Cláudio Miceli, que faz parte do Laboratório de Rede Sem Fio na UFRJ. E nesse vídeo eu pretendo esclarecer sobre a ferramenta Node-RED e as aplicações que foram geradas utilizando essa mesma ferramenta. Para poder entender todo o Node-RED, para poder entender todo o seu funcionamento, é necessário primeiro saber da onde vem essa ferramenta e qual seria a sua história. O Node-RED é uma ferramenta de desenvolvimento baseado em fluxo para programação visual, desenvolvido originalmente pela IBM, para conectar tanto os dispositivos de hardware, APIs e serviços online, como parte de projetos de internet das coisas. Em 2016, a IBM contribuiu com o Node-RED para um projeto open source da JS Foundation, e os seus fluxos que vão ser trabalhados, eles são armazenados usando JSON e o seu runtime é em Node.js. Nesse vídeo nós não vamos indicar como é que faz a instalação do Node-RED e nem de outras ferramentas que foram utilizadas junto do Node-RED para poder fazer a aplicação, mas nós vamos passar rapidamente sobre as telas, explicações rápidas sobre o funcionamento do próprio Node-RED. Quando você realizar a sua instalação, após realizar toda a sua instalação e você for dar o seu pontapé inicial no Node-RED, vai ser necessário abrir o seu próprio terminal e simplesmente colocar o comando node-red, node-red e dar enter. Com isso, ele vai começar a rodar no terminal e ele vai dar uma tela de bem-vindo no próprio terminal e no seu final, ele, como é possível ver, ele vai informar. Deixa eu mostrar aqui. Um minutinho que eu acabei perdendo. Aqui, ele acaba informando onde está rodando o seu servidor, o seu server do próprio Node-RED para você poder começar a trabalhar. Costuma sempre ser o seu localhost, mas antes de você primeiramente começar a dar esse comando Node-RED, verifica se todas as portas, como é que está sendo utilizada na sua máquina todas as suas portas, e se tem alguma coisa que pode afetar, porque costuma ser sempre o localhost que o Node-RED utiliza. De novo, no vídeo nós não vamos indicar como é que faz a instalação, mas é uma instalação bastante prática da ferramenta em si. Após você realizar a sua instalação e acessar o seu browser, você irá visualizar essa tela, que de primeira você pode até achar que tem bastante informação, mas são coisas bastante indicativas, são entendimento bastante rápido. A primeira tela, e que seria a tela principal em que nós vamos trabalhar, é a tela em branco no meio, que é chamada de área de trabalho. E é nela que nós vamos colocar os nós, os blocos, e vamos fazer as ligações entre os blocos e a ligação dos blocos e a configuração dos mesmos. Da onde nós vamos tirar esses blocos vai ser da área à esquerda, que é conhecida como área de nós, que é onde fica todos os nós, tanto que já vem por default, quanto os nós que você instalar depois, o pacote de blocos e nós que você for instalar depois. Neles vão existir de vários tipos, e de default é como pode ser visto na tela. Ele vem dividido entre Input, Output, Function, Social, Storage, Analysis, Advanced, Raspberry Pi e Raspberry Pi. O de dashboard foi instalado depois. Mas, voltando para a área de trabalho, à sua direita vai ser encontrado uma área onde tem as informações e vai ter as descrições de flow, que é conhecida essa área como área de
desculpa, como área de informações e debug. Nessa área vai haver opções em que você pode mudar para poder, por exemplo, ter só uma areazinha dentro dela que ela vai modificar e vai apresentar para vocês todos os debugs que estiver saindo de certo determinado bloco que você ligou. Em cima dessa área de noise informação vai ter o botão de deploy, que é o que vai salvar as informações, salvar a mudança que você fez no seu projeto e vai colocar para startar, para começar. Saindo um pouco dessa própria teoria, um minutinho que eu acabei errando aqui a tela. Quando você abrir o seu Node-RED pela primeira vez, você vai ter exatamente essa tela. Desconsiderando essas outras informações aqui em cima que eu vou explicar depois, essa tela aqui é como vai ser a sua pintura, onde você vai poder colocar a sua tinta, e no caso do Node-RED, os seus blocos. De início, você vai receber ela vazia desse jeito. Aqui é a que eu indiquei, que é a área de trabalho, onde você vai colocar os blocos, e vai fazer suas ligações e suas configurações. Aqui é a área de nós, onde vai existir todos os blocos que você tem instalado. E aqui, de default, vem assim, como área de informações, mas se você precisar depois visualizar um debug que você mesmo colocou, você pode visualizar também nessa mesma área. Nessa área aqui em cima é onde você faz o deploy, e aqui é onde você pode importar o seu projeto ou exportar, pode procurar determinados flows de próprio trabalho, e no Manage Palette você pode visualizar através daqui onde você vai poder instalar outros conjuntos de blocos que você quiser trabalhar. Um exemplo, que como vocês já podem visualizar aqui, é esse de Telegram. Esse do Telegram ele não vem com o Node-RED de default, mas através do Manage Palette. E colocando Telegram, ele me mostra vários nós, vários nós sobre Telegram, ou que vão realizar certas modificações no próprio Telegram. Não é nesse aqui onde eu estava. Nesse aqui onde eu estava, na realidade, é o de nós instalados. E o de install, a aba de install é a que você pode procurar e instalar mesmo os determinados nós. Como aqui ele mesmo indica, olha, tem essa quantidade de módulos que eu posso instalar. Saindo um pouquinho dessa teoria, antes de partir direto para os projetos que foram realizados usando o Node-RED, eu vou mostrar para vocês como fazer para você ter o seu primeiro entendimento sobre como funciona o Node-RED. Para isso, você vai precisar pegar em input o bloco HTTP, em output o bloco HTTP response, e em function o bloco template. Com esses três blocos, nós vamos fazer uma paginazinha web rapidinho, rodando em localhost, e com ela nós vamos colocar determinada mensagem, determinada informação. Aqui eu faço, deixa eu mostrar aqui. Aqui nessa pontinha que fica em laranja é onde você vai fazer a ligação entre os blocos. Como eu quero que esse bloco vai passar esse template para esse bloco. Esse HTTP ele é o de input. Eu coloco o método get e a URL que eu vou precisar colocar no meu browser para poder acessar. No caso, teste. Em template, a gente coloca, deixa do modo que está, mas se por algum motivo tiver diferente, é em msg.payload. Em format, você deixa em um stash template. E aqui nós vamos fazer como se fosse a informação da página. Nesse último HTTP output, nós não vamos modificar em nada. Basicamente, o que a gente colocou aqui dentro da lógica do Node-RED é o input vai ser um get nesse /teste e vai jogar o que está aqui nele, no caso, hello world.
e eu dou deploy. Se eu não der deploy e tentar acessar, ele não vai existir para o Node-RED, então você não vai acessar nada, no caso. Aqui é um aviso que ele está me dando que no caso de vocês ele não vai dar, é só uma confirmação. No meu caso é porque existem outros nós de outros trabalhos que ele está me alertando de configuração, mas eu mesmo não tenho nenhum problema. Ele vai dar que o deploy foi um sucesso. Para você acessar esse seu trabalho, é só você colocar, no meu caso, o localhost, dois pontos, a porta, barra, e a barra é a mesma que eu botei aqui, no caso, teste. Aqui, hello world. Isso aqui é uma para entendimento, é um hello world para entendimento bem fácil sobre como vai funcionar a lógica por trás do Node-RED. Ah, mas eu não gostaria que esse bloco aqui já me desse exatamente o URL, eu queria mudar o nome dele. Você pode através de name. Em name você pode colocar, por exemplo, quando no futuro voltar para esse projeto, eu quero saber o que tem naquele bloco, eu posso nomear ele para get mais URL. Pronto. Aqui ele não vai me dar nenhuma informação, é só um visual mesmo para no futuro, quando você quiser verificar sobre um bot, sobre o bot não, desculpa, sobre o nó, e você só renomear o nó em si. Porque se você, por exemplo, tiver vários. Deixa eu mostrar aqui. Nesse mesmo aqui eu quiser colocar vários HTTP e vários templates. Aí eu só quero deixar nomeado bonitinho, tagueado bonitinho, para eu poder não ter problema depois quando eu voltar nele para ler. É só para isso, realmente não vai afetar em nada a sua aplicação. As aplicações que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês vão ser três. Todas ou usando somente o Node-RED ou usando ferramentas juntas do Node-RED. O primeiro é um bot no. As três aplicações são um bot no Twitter, que vai dar a previsão do tempo, um controle de LED através do Node-RED, e o último, um bot no Telegram para avisar que o café está pronto. Mas antes de entrar efetivamente na aplicação também, nas três aplicações, eu preciso dar uma explicação rápida para vocês sobre o protocolo MQTT, que é através dele, por exemplo, em que eu vou passar as informações para o Node-RED sobre o café. É nele que eu vou poder fazer, através dele que eu vou mandar mudança de estado para eu poder acessar, para poder mudar o estado de um LED. Então, antes disso, só preciso dessa informação, passar essa informação rápida para vocês, mas não é muito complicada. O que é esse protocolo que eu vou utilizar? O protocolo MQTT ele foi também desenvolvido pela IBM no início dos anos 90 e ele é voltado diretamente para aplicações, aplicações machine to machine e também para a internet das coisas. O que vai ser, no final, bastante útil para a gente, por exemplo, quando você quiser trabalhar com o seu Node-RED junto com o Arduino, junto com o ESP, e você quiser coletar uma informação e jogar para um lado, jogar para um lado não, desculpa, para jogar para um certo controle ou jogar para uma certa tela que vai exibir esse dado, para você poder fazer essa troca de informações. O protocolo MQTT tem que estar ciente de que ele é para mensagens rápidas e não vai se preocupar muito com a mensagem em si. Mas como que funciona esse protocolo no fim? No fim, o protocolo ele funciona através de um sistema publish/subscriber. Nessa imagem eu tento mostrar para vocês de forma bastante sucintazinha como é que seria. Os sensores eles vão estar conectados num determinado broker como quem vai publicar a informação. Através por exemplo, um sensor de temperatura, eu me conecto nesse sensor de temperatura, eu me conecto com esse servidor, com esse broker, de forma com que eu, como sensor, vou publicar nesse broker os meus dados. E no Node-RED, no caso, ele vai servir como um subscriber para esse broker e vai poder receber a informação que tem dentro dele. Nesse exemplo que foi para indicar, existe um broker MQTT e nele
existe um sensor de temperatura que está publicando nele o dado, no caso, 21 graus. Porém, nesse mesmo broker MQTT, existe um laptop e um celular. Esse laptop ele está ele tá inscrito nesse broker MQTT, usando o linguajar do YouTube, ele está inscrito como se fosse no canal. Ele está inscrito nesse broker MQTT e a informação que esse MQTT recebe, que esse broker receber, ele vai publicar para o notebook, para o laptop, quero dizer. E como o celular também está inscrito nesse broker, ele também vai receber. No caso, uma informação também é que para esse notebook e para esse laptop e esse celular receberem o que tem o que tá o dado que está passando, eles precisam dar esse subscribe, que no caso é em forma de tópico. Então, por exemplo, eu como sensor estou inscrito, estou publicando nesse broker através do tópico temperatura. Se alguém quiser receber essa informação também, que eu estou jogando para esse broker, eu preciso me inscrever nesse broker exatamente no tópico temperatura, para ele poder saber exatamente da onde ele vai receber essa informação, e o que ele vai estar correndo dentro dela para fins de divisão. O que eu quis dizer com isso eu posso ter vários tópicos, eu posso nomear vários tópicos, mas, por exemplo, eu quero que o notebook se inscreva com o broker no tópico temperatura, mas eu quero que o celular, por exemplo, se inscreva em outro tópico que está recebendo informações de outro sensor, no caso, um sensor de umidade, por exemplo. Eu posso separar dessa forma. Então, o MQTT ele funciona dessa forma, ele funciona como um sistema de subscribe e publish através de tópicos. E para você poder receber a informação de determinado broker, você precisa dar subscribe naquele tópico. E se você quiser publicar, você tem que dar publish naquele determinado tópico que você quiser. Então, partindo para o primeiro projeto que foi realizado no Node-RED, foi pensado em como realizar um controle de LED, um controle de aceso ou apagado dentro de um LED. Para isso, no final, o protoboard final que ficou foi, no caso da imagem, vocês podem visualizar que é um Arduino, mas na realidade foi um ESP8266. No caso, o programa utilizado para montar esse esquema não tinha uma imagem do ESP, mas foi ligado no ESP um LED, e nele, e através desse ESP, ele vai receber e vai fazer essa troca de informações. Nessa tela de baixo para vocês estão visualizando como que é o servidor MQTT ele está funcionando na minha máquina, que eu também preciso ter instalado na minha máquina. No caso, no terminal da esquerda eu estou dando subscriber no tópico teste, e no terminal da direita eu estou publicando uma mensagem testando no tópico teste. Aí quando eu coloco essa informação e eu dou enter, quando eu publico, como esse terminal ficou inscrito no tópico teste, a informação que foi passada dentro desse tópico, que no caso foi uma mensagem de testando, ele recebeu. Então, basicamente, já dá para ter uma noção do que foi realizado no Node-RED. No Node-RED, ele houve essa troca de informações no estilo de public e subscribe em um determinado tópico para poder controlar aquela LED. O flow, a área de trabalho, foi finalizada dessa forma, em que existia um dashboard, que esse nó de dashboard, ele foi para ele poder ser existente, para ele poder ser criado, foi instalado também na mesma forma que eu mostrei para vocês. Vou mostrar aqui. Esse aqui é o flow. Esse nó específico de LED, no caso não é de LED, o nome dele é LED, mas o funcionamento todo dele, esse nó não existe de default no seu Node-RED. Para isso você precisa ir no Manage Pellets e procurar por dashboard.
que você vai criar, aqui, ele vai vir com vários nós que vão gerar dashboards para vocês poderem trabalhar. No caso, eu botei um botão de switch, botei um label chamado LED e coloquei que quando eu clicar uma vez ele vai mandar uma mensagem de 0, quando eu clicar outra vez ele vai mandar uma mensagem de 1. E aqui no caso topic é exatamente o mesmo topic que eu vou usar no MQTT. Esse sistema aqui de group que você precisa configurar, é só para poder haver toda uma configuração certinha para quando você for tentar abrir a sua própria página do dashboard, porque assim como nós podemos acessar através de um localhost 2.1880/teste nessa URL para poder ver essa mensagem de Hello World, é para poder visualizar uma tela de dashboard com esse botão de switch para você poder fazer o controle. Aqui, mensagem e esse bloco de mensagem payload é exatamente aqui, é através desse bloco em que você vai poder receber na tela de debug a informação que está correndo dentro desse bloco em que a mensagem payload está ligada. No caso, como o bloco de mensagem payload está ligado ao bloco do botão switch, sempre que o botão switch dentro dele correr uma mensagem, correr uma informação, esse mensagem payload ele vai mostrar no debug a certa informação. Então, sempre que eu apertar, por exemplo, o botão para on, ele vai mostrar ele vai passar o dado 0 e tanto para esse bloco event quanto esse bloco para poder visualizar no debug. Então, sempre que você quiser visualizar no debug a informação que está correndo num determinado bloco, você só tem que ligar nele esse message payload. Se eu quiser tirar esse message payload, por exemplo, daqui, e eu não quiser que esse message payload exista no meu projeto, tá tudo certo. Ele continua funcionando normalmente, porque no final a ligação vai ser só essa aqui. O message payload é para sempre, só para você ter uma confirmação de que está tudo correndo bem. Porque se você, por exemplo, estiver tentando acessar, tentando mudar o estado do LED através do botão e no final não estiver ocorrendo nada, você nunca vai saber o que pode estar configurado errado. Nesse message payload é interessante porque, por exemplo, se você tentar apertar o botão e na real não estiver passando informação nenhuma, você pode ter uma noção de que se não estiver passando nenhuma informação nessa ligação, quer dizer que talvez o problema esteja aqui. Eu esqueci de mostrar esse aqui. Esse aqui é o bloco de MQTT. Ele está presente. Eu não lembro agora se ele está no output. Ele está no output MQTT. E nele você vai configurar o canal, digamos que assim, o canal da conversa. No caso, o server, no trabalho foi usado esse servidor que é open, que ele é aberto para todos poderem usar, só para teste, então não pensa em fazer um trabalho super secreto com que vai correr informações, sei lá, governamentais usando isso aqui. Ou quiser fazer um trabalho de, sei lá, segurança pública, em que vai precisar haver troca de mensagens e você usar esse servidor. Não faz isso, porque esse servidor é aberto, qualquer um vai poder ter essa informação, com o mínimo de esforço. Então foi só para esse servidor aqui com essa porta aqui, é só para você poder realmente fazer testes. E nesse bloco eu configuro tanto o servidor que eu vou utilizar quanto o tópico que eu vou utilizar para fins da configuração Essa tela aqui eu mostro para vocês tanto como que eu acessei quanto ficou o debug. Esse Node-RED Dashboard ele é gerado por causa desse botãozinho aqui LED. Como é que eu consegui acessar essa página? Foi somente vindo através de dashboard e clicando nesse botãozinho. Mas, para se você não tiver que fazer sempre esse caminho, quando todo o seu projeto estiver funcionando, você só precisa colocar um localhost 2.1880/dashboard. Aí ele vai acessar, aí ele vai abrir a página, uma página que vai estar com todos os
botões, ou também no caso que existem aqui, botões, calendário, calendário, notificações, sliders, botões de sliders no caso, né? E gráficos, por exemplo, também, eles vão ser apresentados nesse localhost, dois pontos, a porta, barra, dashboard. Se eu tentar acessar aqui, ele fala que eu tenho que. Ele me avisa que, como esse meu projeto está desligado, como pode ser visto aqui que ele está com esse símbolozinho, o meu projeto está desligado. Se eu tentar ligar ele, ele não vai estar conectado ele mostra que está conectado nesse servidor, porque esse servidor está instalado no meu, esse servidor eu tenho acesso a ele porque eu fiz uma instalação do MQTT no meu computador, nesse meu computador e tudo, então aí está certo. Mas ele não está conectado de verdade, no caso, ao experimento com o ESP, porque ele está desligado, ele está desmontado. Mas ó, aqui é a tela, ele aparece essas informações aqui, mas se eu tirar e colocar dashboard, peraí, cliquei errado. É com essas informações mesmo aqui. É porque você precisa modificar dentro do próprio Node-RED para poder ser só dashboard. Dashboard. E dá o mesmo erro. Porque na realidade você precisa modificar as informações dentro dele para poder acessar como se fosse um barra dashboard. Mas aqui é porque ele indica que ele está indicando que é o nó, esse determinado nó, e está dando o acesso. Aqui, ó, eu estou apertando e aqui ele está modificando o debug. Ele só não está acendendo nenhum LED, por exemplo, porque, de novo, o projeto está desligado. Aqui, ó, a página também ocorrendo. Então, a parte do Node-RED que vocês precisam, que esse projeto ocorreu, como você pode ver, no final foram só 3, mas você pode retirar esse bloco verde, então seriam só 2 blocos. Para o resto do funcionamento dessa aplicação, foi usado um ESP e foi feita uma programação dentro do ESP para quando ele recebesse esse evento MQTT, ele se conectava também ao servidor MQTT, e aí quando ele recebesse essa informação, ele mudava. Mas, deixa eu voltar aqui para a imagem, seria como se fosse exatamente isso aqui. Só que sem o sensor, no lugar do sensor, o botão do Node-RED, e no lugar, por exemplo, do notebook, o LED mesmo em si. Esse seria um funcionamento. O Node-RED está publicando no tópico, se eu não me engano, eu chamei de tópico evento. No tópico evento, aqui, tópico evento. Eita. Aqui, ó. O botãozinho do dashboard no Node-RED, ele está publicando no tópico evento a informação 0 ou a informação 1. Ele vai estar publicando isso no broker MQTT, e o ESP ele vai estar subscribe nesse tópico event no broker MQTT, e vai receber e vai realizar essa modificação dos dados dos estados do LED. Esse foi o primeiro projeto realizado com o Node-RED, mas não foi, como você pode ver, não foi só com o Node-RED, foi o Node-RED mais um ESP. A segunda aplicação é um bot no Telegram para avisar que o café está pronto. No caso, o café do laboratório, em que era um problema do dia a dia, era um problema real do laboratório que eu faço parte, que é o LabNet, do professor Cláudio Nicelli. E para o professor ficar sempre ciente que se tem café ou não, sempre precisava sair da sala dele, ir lá ver se o café estava pronto, mandar mensagem para a gente. Então sempre havia uma perda de tempo e poderia tentar ser feito de forma mais automatizada esse aviso. E para isso foi pensado nesse bot, para tentar resolver exatamente esse problema. Essa protoboard aqui foi o resultado final com o sensor. No caso dessa também não foi um Arduino, foi um ESP, em que no ESP foi ligado um DHT,
um sensor DHT11. E essa aqui foi o flow final do projeto. Um minuto aqui. Esse flow aqui foi o flow final do projeto dessa cafeteira. As informações que são necessárias para poder ter um entendimento desse flow é que, diferente, por exemplo, do flow do controle de LED, diferente dele, aqui você pode ver que o MQTT, o nó MQTT que eu estou usando é um de output. No caso, esse aqui que eu estou usando é um de input. Por quê? Porque para toda a conversa com o bot começar, para todo o controle, todas as trocas de informações com o bot realmente começar, quem deveria, digamos assim, dar o pontapé inicial para o bot começar deveria ser um controle de temperatura. Então, para isso, o publish, no caso, era publish não, desculpa, um input seria do MQTT, do bloco MQTT. E não, como foi, de novo, no do LED, o MQTT são um output. Porque ele seria ligado a um LED, porque o LED modificaria o seu estado, e aí passaria a informação para um MQTT, e esse MQTT ia passar a informação para o resto. No caso, esse MQTT ele vai receber a informação do ESP e vai começar a conversa com o bot. Esse aqui é um nó, também é um nó de debug para poder receber qualquer informação que estiver passando por aqui. Esse nó de limite que eu coloquei aqui, ele é na realidade por causa de um problema que eu não consegui solucionar dentro do ESP, que é um problema dentro do ESP havia uma programação dentro do ESP em que ele captava a temperatura, quando foi feito um cálculo da temperatura média do laboratório, e dentro dessa temperatura média, quando a temperatura subia muito e o sensor ficava do lado da cafeteira, então quer dizer que a cafeteira estava subindo muito a temperatura, então quer dizer que o café provavelmente estava ficando pronto. Só que até a cafeteira estabilizar uma temperatura e depois começar a decair, estava demorando bastante. E enquanto essa informação da temperatura alta estivesse sendo verdade, dentro do ESP, o funcionamento do ESP era, se a temperatura era maior ou igual a X, ele ia enviar para o broker MQTT a informação para começar a informação através do Node-RED. Eu passava esse parâmetro para o Node-RED somente quando a temperatura batesse uma certa temperatura ou fosse maior. Só que até essa temperatura diminuir estava muito alto. E eu decidi colocar para o Node-RED fazer esse controle. Foi feito mais ou menos uns 8 minutos para a temperatura abaixar e ficar numa temperatura mais baixa do que estava determinado dentro do ESP. E todos esses nós aqui em laranja seriam os nós, e esse azul seriam os nós do Telegram. Esse aqui de conversação quer dizer ele começa com. Ele determina, por exemplo, que é uma conversa que vai começar e que você vai começar todas as informações. Por exemplo, essa aqui é uma tela, é um bloco que eu coloco botões para aparecer dentro da tela do professor. Para você poder entender direito essa parte de como funciona um bot no Telegram, como você pode configurar ele, como você pode criar o seu próprio bot, eu também não vou mostrar aqui. Esse aqui só mostra como foi feita essa configuração de um chat com bot. Essas condições são determinadas pelo botão. Se o botão X for apertado, ele vai para uma mensagem. Se o outro botão for selecionado, ele vai para outra mensagem. E esses blocos aqui um pouquinho mais claros são os blocos de função. E neles eu determino que a mensagem que vai ser passada para esse Telegram Sender aqui vão ser certas mensagens de como vai ser. São determinadas respostas do próprio bot para o professor. Aqui eu tenho uma imagem que mostra o resultado final.
No caso do resultado final, essa tela aqui da esquerda é como o bot Apollo, que é o que avisa para o professor se tem café ou não. Quando ele avisa que tem café, ele abre dois botões e o professor pode colocar ou que vai pegar ou que é para trazer café. Quando ele coloca que é para trazer café para ele vai abrir mais três botões que vai ser ou com açúcar ou sem açúcar ou só para trazer a cafeteira e o açúcar que daí ele coloca se ele quiser. Quando ele coloca esses três botões, uma nova mensagem é mandada através de um outro bot para um grupo de alunos que são responsáveis de levar o café para o professor. No caso, aqui na tela da direita, é ou sem açúcar, ou que o professor está em reunião e para levar a cafeteira o açúcar, ou com açúcar. Essas duas telas são as telas finais do bot. Se ainda tiver dúvidas sobre como realizar, como criar o seu próprio bot, como começar a configuração de um próprio bot, é de fácil acesso na internet, mas na documentação que está sendo gerada e que o professor, se você for aluno do professor do professor Cláudio na matéria de IoT, ele vai fornecer essa documentação que está sendo gerada para vocês, mas o funcionamento desse bot no Telegram, desse bot do Telegram no Node-RED é basicamente esse. O café, ele tem o nó de café, o nó do MQTT. Quer dizer, o nó do MQTT ele vai ter digamos, um timerzinho para quando mandar uma mensagem. Quando ele bate esse timerzinho e manda uma mensagem, ele começa toda uma cadeia de mensagens, toda uma cadeia de conversa do bot com o professor e do professor determinada qual a resposta do professor, do bot com os alunos para poder levar café para o aluno. O último projeto que foi gerado no Node-RED também foi o Node foi o projeto do Twitter, um bot também no Twitter, sobre previsão do tempo. Esse projeto ele foi pensado para uma aplicação que ele não dependesse de um microcontrolador, ou seja, eu botei essa aplicação por último porque ela é exatamente uma que não vai envolver nada além do próprio Node-RED para você poder fazer ela funcionar. No final, o flow final desse bot no Twitter é esse que está na tela, mas para mostrar para vocês a configuração direitinho é assim. De novo, esse message payload é só para eu receber, só para eu ter noção da informação final que está sendo passada. Mas todos esses nós aqui na tela, eles já vêm presentes no próprio Node-RED, ou seja, se você quiser já chegar e ao invés de fazer um Hello World, quiser realizar um bot, pode e não vai precisar nem quebrar a cabeça para procurar os nós certos. Ele já vem de fábrica com Node-RED. Esse primeiro nó de input, eu informo o meu ID, o que esse bot, o que ele vai ter que procurar, no caso não é um bot, no bot não, no caso, o que ele vai procurar, e eu coloquei todos os tweets, determinei certas hashtags, certas palavras soltas mesmo, e você pode, se quiser, também colocar certas pessoas, @fulano, @ciclano, você pode colocar. Ele capta essa informação, e aqui começa o uso de uma API de previsão do tempo que eu utilizei. Nesse primeiro bloco de função, ele tem essa configuração, ele trabalha com a localização, esse bloco é mais de localização e receber a API, né, e poder já deixar trabalhada, já deixar configurada a API que vai ser utilizado. Esse HTTP request é para dar requerimento, né, para pro que eu vou utilizar, porque a API, como pode ser vista, é essa aqui. A API não, né? No caso, a URL que eu vou utilizar para poder depois fazer as alterações vai ser nessa aqui. E esse bloco de função final eu usei determinando qual mensagem que o meu usuário do Twitter ele vai publicar para a pessoa. Aqui eu determino
que a mensagem vai ser olá, aí eu marco essa pessoa, ou seja, olá, arroba, e o usuário. Eu informo que eu sou um bot e que eu passo as informações. Aí eu, por exemplo, informo a temperatura, o vento, a umidade do ar, a temperatura máxima para hoje, para o dia no caso, a mínima do dia, a máxima do próximo dia e, se eu não me engano, a mínima do próximo dia. Esse aqui seria o nó em que ele trabalha pegando. Deixa eu indicar aqui, ó. Ele trabalha fornecendo esse nó seria um nó da mensagem em si que o bot vai publicar, Aí ele marca ou determina a pessoa que ele vai publicar e as informações que ele vai publicar. E o textinho que ele vai passar, né? Como se fosse ele não vai só jogar as informações para o usuário, ele vai marcar o usuário e vai falar, ó, a temperatura é essa, a mínima é essa, a máxima é essa. E esse aqui é, de novo, um nó de tweet, só que de output, em que eu determino qual é o ID que ele vai publicar essa mensagem. No caso, se eu tenho quase certeza, eu posso colocar para ele captar com o Twitter, uma conta, e aqui publicar com outra. Ah, mas como é que eu tenho acesso, por exemplo, a essa conta? Você precisa ter uma conta de desenvolvimento do próprio Twitter. Você pode fazer um requerimento para o próprio Twitter para poder ter esse tipo de conta, que aí você vai precisar, tendo essa conta, ver as chaves tanto da API para poder e os tokens de acesso para poder fazer toda a configuração no próprio Node-RED. De novo, essa informação não consta aqui não vai constar aqui no vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, não ia ser só sobre o Node-RED, mas vai estar constando na documentação. Se a documentação, vocês não tiverem a documentação em mãos, essa informação sobre como ter uma conta, como por exemplo ter uma conta de desenvolvimento, ele já até mostra aqui, ó, para criar, mas aqui você vai fazer um requerimento para o Twitter, para você ter para você ter um bot no Telegram, mesma coisa. Existem vídeos na internet indicando como você pode montar esse bot, o que você precisa fazer para poder ter um bot funcionando. E o Node-RED, você insere no Node-RED as chaves de acesso para poder você fazer sua própria sua própria configuração desse bot. Você não precisa fazer toda uma configuração na mão, entre aspas. Você só precisa ter os certos dados que você insere no Node-RED, e no Node-RED você pode configurar o que você quiser dentro desse bot. Aqui é os nós das funções que eu mostrei. O primeiro, da esquerda, é que ele vai pegar o usuário, vai pegar a localização do usuário, da mensagem, vai dar o get na HTTP, que é onde vai estar a API, que ele vai fazer essa checagem dos dados, e vai publicar. Os projetos futuros que eu pretendo fazer no Node-RED são um sistema de irrigação em que, talvez utilizando o próprio timerzinho que existe no Node-RED, fazer com que a cada X tempo uma barreirazinha suba e aí cai um filete de água num vaso de planta, mas depois aumentar esse sistema. E também um sistema anti-incêndio, que aí para isso, por exemplo, ele se determinasse que a temperatura passasse de tal temperatura, de tal valor, ele iria conferir se tem pessoa na sala, ia conferir se está tendo, como é que está a umidade, e se todas as informações tivessem sido negadas, ele ia tentar, por exemplo, acessar por Telegram mandar uma mensagem para um usuário, para esse usuário ser como se fosse um usuário de segurança, para se realmente a temperatura está muito alta, se realmente não tem ninguém no laboratório, e só para checar, realmente não tem, realmente está pegando fogo, por exemplo,
e se ninguém responder ele em determinado tempo, ele não espera, ele deixa de esperar uma mensagem dessa pessoa e tenta entrar em contato com ou o corpo de bombeiros, ou com a polícia, ou com, no caso, um, um usuário de segurança máxima, um usuário que eu sei que vai responder. Eu agradeço pela aula, de novo. Node-RED, esse vídeo ele não contém informações muito de instalação e de instalação não só do Node-RED, como também não tem mostrando informações sobre bot no Twitter, a própria código do ESP, porque o foco desse vídeo é mostrar para vocês como existe uma ferramenta em que você pode dar vida a seus projetos pessoais sem muito trabalho, sem muito trabalho não é a palavra certa, porque você vê que você ainda precisa, em certos blocos do Node-RED, fazer uma programaçãozinha. Mas o Node-RED ele vai facilitar para quando você quiser realizar um próprio projeto seu. E uma coisa interessante do Node-RED que eu acabei não colocando aqui é que o fórum do Node-RED ele é bastante vivo, ele é bastante utilizado pelos usuários. Então, existem muitos projetos que, se você só tiver curiosidade, procura pelo fórum Node-RED, que você vai ver como existem pessoas ao redor do mundo utilizando o Node-RED para tentar trabalhar com, ou tentando fazer um sistema de controle residencial e assim por diante. Existem existem usuários que e esses usuários estão sempre fomentando o fórum, ou tirando dúvidas, ou com dúvidas, ou retirando essas dúvidas, ou publicando seus trabalhos. Eu agradeço mais uma vez, meu nome é Bruno Costa de Matos, eu agradeço ao professor Micélio de Farias, Cláudio Micélio de Farias, e boa noite.